Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E hoje eu vou falar uma lista de 5 jogadores que já passaram e já tiveram depressão. Se por acaso você é novo no canal, eu sou psicólogo especialista em psicologia do esporte. Eu levanto a bandeira da psicologia do esporte, porque a saúde mental dos atletas, a saúde mental das pessoas são muito importantes. E hoje eu vou falar para vocês fatos reais de jogadores que falaram abertamente que tiveram depressão, que isso atrapalhou diretamente a carreira deles e atrapalhou diretamente a vida deles. E se por acaso você é novo no canal, convido você a vir aqui se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem 3 vídeos novos aqui no canal e você não pode perder. Bom, o primeiro jogador que eu vou falar para vocês aqui é nada mais, nada menos, um dos maiores e melhores jogadores de todos os tempos. Eu vou falar aqui agora para vocês do Ronaldo Fenômeno. Você obviamente já ouviu falar na história do Ronaldo Fenômeno, um grande exemplo de superação. Ele já passou por inúmeras lesões graves, lesões no LCA. O que é o LCA? O ligamento cruzado anterior, uma lesão muito grave no joelho que impossibilita os jogadores de participar de jogos, entre outras coisas. E se você conhece um pouco da história do Ronaldo, você sabe que antes da Copa de 2002 ele estava desacreditado. O Ronaldo tinha passado por uma lesão muito grande quando ele ainda jogava na Inter de Milão. Ele estava num ataque, ele estava indo atacar, estava indo contra a zaga, ele caiu e rompeu o ligamento. Olha aí o momento que ele rompeu o ligamento. Per il portiere, intanto attenzione a Ronaldo che può puntare la difesa avversaria e scivola. Attenzione. E ele falou que depois dessa lesão ele ficou muito mal, ele se sentiu desacreditado, ele passou por uma depressão, não só aí, em outros momentos da vida dele, não vou especificar cada momento porque eu não sei o certo, mas ele falou abertamente inúmeras vezes que ele passou por uma depressão muito grande, ele ficou desanimado, ele ficou angustiado, ficou com desesperança. O que é desesperança? Ele achou que ele não voltaria mais a jogar futebol, ele achou que os sonhos deles não iam se concretizar, ele achou que ele não ia conseguir superar. Isso só mostra que a depressão não dá só em pessoas pobres, sem dinheiro, pobre de espírito, que não mostra que é só em pessoas que não têm religião. A depressão acontece, não escolhe classe, não escolhe se a pessoa é preta ou branca, não escolhe se a pessoa é famosa ou não. O Ronaldo sofreu muito e depois ele deu a volta por cima, ele se recuperou, ele foi para a Copa do Mundo, ele foi o melhor jogador do mundo, nós ganhamos a Copa muito graças a ele, não só a ele, mas a toda a equipe. Isso mostrou a superação no esporte. Ele fala um pouquinho, quando ele estava com depressão, dá uma olhada aí. Ficar fora de uma Copa do Mundo por uma lesão, veio o filme todinho, assim, questão de segundos, de toda a minha recuperação, de tudo que eu tive que enfrentar para até chegar aquele momento. O segundo jogador com depressão que eu vou falar aqui para vocês é o Pedrinho. O Pedrinho foi um jogador muito conhecido na torcida do Vasco, na torcida do Palmeiras, na torcida do Santos, que foi, eu acredito que onde ele teve a melhor época da carreira dele. E o Pedrinho teve uma grande série de lesão. O Pedrinho, na minha opinião, era um jogador muito talentoso, mas que não ficou tão famoso, não pegou tantas vezes a camisa da seleção, porque ele tinha muitas lesões. Ele vivia se machucando, ele tinha um problema muito grave, eu não sei se era um problema de equilíbrio. Eu vi uma entrevista dele que ele falou basicamente assim, as lesões atrapalharam a vida dele, ele não conseguia dar um ritmo na carreira, ele ficava se machucando. Nesse intervalo ele entrou em depressão. Perceba que todos os jogadores os 2 jogadores que eu falei aqui para vocês agora, foi depois de lesão que ficaram com depressão. Como que eles ficam depressivos quando eles não conseguem desempenhar o papel deles, porque eles são muito cobrados. São cobrados pela torcida, são cobrados financeiramente, e ele ficou por muito tempo se culpando porque ele ficava se machucando e ele achou que ele tinha algo de errado nele. Foi até que ele encontrou um fisioterapeuta. Na entrevista eu vi ele falando que é o Filé, inclusive é o mesmo fisioterapeuta que tratou o Ronaldo Fenômeno, que eu falei pra vocês agora. Ele falou que o fisioterapeuta falou que ele tinha um problema de equilíbrio, algo do gênero. Eu não sou fisioterapeuta, não vou falar porque eu não sei, e que ele se encontrou depois disso e conseguiu trabalhar através de propriocepção e entre outras coisas. Mais importante da parte psicológica dele é, durante muito tempo, durante muitos anos na carreira dele, ele se sentiu inválido, ele se sentiu depressivo, porque ele não conseguia dar continuidade no trabalho dele, ele não conseguia dar continuidade nos jogos. E ele era um jogador, ele sempre foi um jogador muito bom, tanto é que quando ele foi pro Santos, que ele se tratou, ele começou a jogar muito bem. Então isso mostra que mais um jogador talentoso, um jogador de alto nível, que enfrentou a depressão porque passou por várias lesões. Eu tava muito mal, muito. São pensamentos que tomam conta da tua cabeça e te desviam completamente de uma conduta
conduta normal. O terceiro jogador que eu vou falar pra vocês que passou, que enfrentou a depressão é o Nilmar. Você com certeza já deve ter ouvido falar do Nilmar, se você gosta de futebol. O Nilmar surgiu, eu não tenho certeza, mas acredito que ele surgiu no Internacional e teve o auge da carreira dele no Corinthians, atuando ao lado do Carlitos Tevez, quando eles fizeram aquela dupla imbatível lá em 2005, quando o Corinthians ganhava tudo. O Nilmar foi um jogador que cresceu muito rápido, aquele jogador que vem novo, vem das categorias de base e explode. No Corinthians, em 2005, ele explodiu, depois ele foi para alguns times da Espanha, acho que ele teve uma passagem pelo Villarreal, entre outros clubes. E, de uns anos para frente, o Nilmar, ele simplesmente caiu de produção e as pessoas não conseguiam entender o que acontecia com ele. Foi aí que ele falou que ele estava passando por um episódio depressivo. Ele veio a público, ele falou que ele deu uma entrevista pro Globo Esporte, uma entrevista muito legal que ele deu pra Globo, que ele falou que ele que ele estava enfrentando a depressão e que isso atrapalhou diretamente o desempenho esportivo dele, atrapalhou a vida dele. Isso só levanta a tese do que eu sempre falo, principalmente quando eu atendo um atleta ou quando eu falo com algum clube, alguma coisa assim, eu sempre falo a seguinte forma: não adianta você ter um corpo de aço se a tua mente for de barro. Essa não é uma frase minha, essa é uma frase do psicólogo João Kozak, um famoso psicólogo do esporte. Ele sempre fala isso: não adianta ter um corpo de ferro se uma mente de barro. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Não é que a mente dele é algo ruim, não, mas se tua mente não estiver boa, não adianta você estar com o corpo bom, porque tua mente e corpo estão ligados, uma coisa vai responder à outra. Isso atrapalhou muito a carreira dele. Eu lembro meus filhos chegando de colégio, de escola, e eu sem forças para brincar com eles. E o quarto jogador que passou pela depressão, e não só pela depressão, mas também pela dependência química, é também um jogador muito famoso, é um jogador que eu, como São Paulino de coração, sempre gostei de assistir. É um jogador que chegou no nível máximo de jogar por uma seleção brasileira e jogar pela camisa, e vestir a camisa, jogar pelo Real Madrid, é o Cicinho. O Cicinho, ele conta a história dele, que ele veio de uma região muito pobre, que ele não tinha dinheiro e ele cresceu muito rápido. Ele ganhava R$700, daqui a pouco já estava ganhando R$7.000 e assim ele foi crescendo. E até que ele chegou no Real Madrid, que é se não acho que é o maior clube do mundo, com mais títulos do mundo, e ele se encantou por tudo aquilo. Foi aí que ele foi caindo cada vez mais na bebida. Ele foi cada vez tomando cerveja, ele foi cada vez mais se afundando na bebida. E a dependência química é uma das piores coisas que existem. É bem importante que eu tô falando tudo isso aqui de todos esses jogadores, não tô falando com uma quebra de sigilo ético, não pensem nisso, não tô expondo eles, porque eu tô falando isso porque eles já falaram abertamente sobre isso e eu achei que eu poderia falar. E ele foi cada vez mais se entregando para dependência química, ele foi cada vez mais tomando goró e o futebol dele foi caindo, óbvio, porque o corpo dele não estava respondendo. E junto com a dependência química, junto com a frustração de não estar jogando bem, de não estar rendendo bem, ele entrou na depressão e ali ele só caiu. Ali ele caiu cada vez mais, ele ficou depressivo e ele ficou angustiado. Quem tem uma pessoa com dependência química na família sabe o quanto isso é ruim, sabe como isso acaba com a vida de uma pessoa e acaba com a vida de uma família. No caso do Cicinho, interrompeu de certa forma, diminuiu a carreira dele, nada vai apagar tudo o que ele fez, ele foi um ótimo jogador, mas a dependência química sim atrapalhou ele, atrapalhou diretamente a carreira dele e a vida dele. É um vazio tão grande e era um prazer momentâneo, porque quando eu colocava a cabeça no travesseiro eu queria morrer. E o quinto jogador que eu vou falar pra vocês é também um jogador muito famoso, que é o jogador Thiago Ribeiro. Se você acompanha o futebol, sabe que o Thiago Ribeiro, quando surgiu, era visto como uma grande promessa, que veio a público e falou que estava com depressão, falou o quanto a depressão acabou com a vida dele e com a carreira dele. Comecei a me sentir estranho, comecei a me sentir desanimado, triste, sem ter motivo para isso. Esse é só mais um caso que mostra o quanto a depressão atinge jogadores. Isso é só mais um caso que mostra o quanto a psicologia do esporte é importante. Espero muito que você que tá aí tenha gostado desse vídeo. Espero muito que esse vídeo tenha feito refletir. E eu quero que você comente. Tem algum caso de jogador que teve depressão? Algum caso que eu não citei aqui que você conhece? Ou você que tá aí tem depressão, conhece alguém que tem depressão? Comenta pra mim aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, link na descrição do vídeo, Leonardo F. Teixeira. Um grande abraço, tamo junto, falou!